Você não é um herói. Você é um aventureiro, um salteador, um ladrão, um matador de hereges, um bruxo de lábios cerrados que guarda segredos há muito esquecidos. Você busca ouro e glória conquistados com espada e feitiçaria. Ei, camada, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje tô aqui pra falar sobre o DCC RPG, Dungeon Crawl Classics. Olha que livro bitelo. Olha que RPG gigantesco. O DCC RPG, ele é um livro de RPG lançado pela Goodmay Games em 2012, escrito pelo Joseph Goodman, usando a licença de jogo aberto do D&D 3.0 e 3.5, a versão revisada do D&D, e ele adapta ele para um RPG atual que captura, digamos assim, a ideia dos RPGs antigos, assim, da primeira versão do Dungeons and Dragons. E essa versão que eu tenho aqui é a versão brasileira, ela foi lançada pela New Order em 2017, com tradução de Diogo Nogueira. E, na verdade, essa aqui não é a capa original, o DCC ele tem diversas capas. Por que ele tem diversas capas diferentes? Porque só existe o livro básico e aventuras, ele não tem livros adicionais com outras coisas, outras classes, etc. Esse livro aqui, ele contém tudo que você precisa para RPG. Então, o DCC é legal que ele vai ser um RPG que você vai jogar com um livro só. Ele tem as classes, as magias, os inimigos, tudo, num livro só. Um livrão gigante com tudo que você precisa. Esse aqui é o livro do jogador do Mestre dos Monstros, como se fosse do D&D. E você só precisa dele, você não precisa dos livros do D&D. Que fique claro isso. O DCC, muita gente chama ele de um Old School Renaissance, né? Que é a renascença dos clássicos do RPG, digamos assim. Tenta capturar aquela versão inicial do D&D, em que os aventureiros eles não eram apenas heróis, como eu falei nessa falinha da introdução, mas eles eram aventureiros mesmo. Eles eram pessoas procurando, assim, grana, glória, dinheiro. Eles não estavam lá para salvar pessoas, eles estavam lá para se aventurar. Então, o legal é que o Goodman, ele fala vastamente dentro do livro como ele foi buscar as origens, não apenas no RPG do D&D em si, mas no que o D&D se baseou quando ele começou. Então, principalmente na literatura, que a gente chama hoje em dia do Appendix N. O Appendix N era um dos apêndices que vinha no primeiro D&D, que dizia quais eram as obras de referência do D&D, quais eram as obras literárias no qual o D&D se baseava. Então ele falava, sei lá, de Jack Vance, que ele falava das magias, Edgar Rice Burroughs, que é tanto as histórias do John Carter, como as histórias do Tarzan, tanto Conan do Robert Howard, todas essas coisas. Então o Joseph Goodman, ele foi atrás dessas fontes, ele foi... De novo, ele consumiu todos esses livros e ele tentou recriar aquele estilo que o primeiro D&D criava. Então, ele não é apenas uma recriação do D&D. Ele é quase como se fosse um reboot, só que usando as regras mais modernas do D&D 3.0 e 3.5. Ele dá uma simplificada nessas regras, porque o importante nesses jogos estilo clássico é que as regras sejam mais simples e que dependam mais do jogador. Que as resoluções dos problemas não dependam tanto da sua ficha de personagem, mas dependam da sua cabeça como jogador. Como você vai resolver essas coisas. Então, uma das características é que esse jogo ele é considerado, assim, extremamente mortal para os personagens. Isso não é uma coisa ruim. Faz parte da diversão, às vezes, você perder um personagem. Tanto que, na verdade, o início do jogo é esperado que você perca personagens. Tanto que você, normalmente, quando você faz o início do DCC, eles chamam da aventura funil. A aventura funil é que todos os personagens eles são de nível 0, eles ainda não têm o primeiro nível. Então eles não são de classe nenhuma, eles são normalmente assim, sei lá, fazendeiros, trabalhadores, essas coisas que estão tentando subir na vida, ter sua primeira aventura dentro desse universo medieval pra conquistar, né, ouro, glória e etc. E nas aventuras funis, os jogadores em geral vão fazer diversas fichas de personagem, assim, digamos 3 fichas de personagens é o padrão. Cada jogador vai jogar com 3 personagens, então é uma multidão, e desses personagens muito vão morrer. Por isso que é chamado de funil a aventura. Muitos deles morrem e só alguns saem do outro lado. E os que saem do outro lado, eles ganham o primeiro nível, eles se tornam de fato as classes. E as classes são as classes básicas, né? São as classes do guerreiro, o ladrão, o clérigo, o mago e o anão e o elfo. Aí você deve estar achando estranho. O anão e o elfo não seriam as raças? Não. Na primeira versão do D&D, o anão e o elfo eles eram classes. Então, mas não é que o seu fazendeiro humano vai se tornar um elfo quando ele chegar no primeiro nível. Você pode tanto escolher, combinar com o mestre, e aí você vai ter meio que um elfo, já desde o início, e quando ele ganhar o primeiro nível, ele vai se tornar um elfo de primeiro nível, ou você pode fazer, através do que o DCC recomenda, que é a jogada aleatória para você saber quem você é. E tanto sua profissão,
como sua raça. Então você pode começar como um apicultor humano, você pode começar como um minerador anão, e esse tipo de coisa. E tem várias combinações dessas de trabalho com as raças, né? A maior parte delas são humanas, alguns são os anões, os elfos e os halflings, que são as únicas raças, além da humana, que tem. Só que aí o anão, o elfo e o halfling, eles vão ser tratados como classes. Eles evoluem, assim, você é um halfling de primeiro nível, de segundo nível, de terceiro nível. Você é um anão, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. E o 10º nível é o maior nível de todos. Então os níveis, eles demoram bastante pra você passar. Então, sendo que um aventureiro que chega lá no 5º, no 6º nível, ele já é extremamente poderoso em relação aos demais aventureiros. Mas os aventureiros ficam marcados pelas histórias, porque, normalmente, a história do DCC são histórias, assim, extremamente violentas e cruéis e terríveis para os personagens. Então, os personagens, eles sofrem muito ao longo da história. Uma das coisas mais interessantes que eu acho são os magos, por exemplo. Ele tem uma imagem que demonstra como seria um mago de alto nível. O mago, ele vai ficando bizarro, porque conforme ele mexe com aquelas energias arcanas terríveis, porque as energias arcanas são consideradas energias de outra dimensão, aquelas energias afetam ele. E então ele vai recebendo efeitos colaterais que fazem mutações permanentes nele. Ele pode ficar com partes do corpo como inseto, ou com marcas horríveis, cicatrizes, o braço dele se transforma num tentáculo, diversos tipos de coisa. Então, um mago de alto nível, normalmente, ele vai ser uma coisa horrível de se observar, porque todos os magos, ao longo da vida, de uma vida longa usando magia, ele vai acabar passando por muitas falhas e muita influência dessa magia de outros planos, né? O DCC, apesar de eu falar esse negócio que é extremamente mortal, etc., ele não é baseado em ser difícil. Ele é baseado em tentar, entre aspas, ser realista. Ele vai fazer com que o mundo seja muito mais hostil aos personagens. Porque os personagens não são heróis, estão tentando salvar as pessoas. Em geral, eles são aventureiros, estão tentando se aproveitar de uma situação. Sabe? Eles são extremamente oportunistas dentro do contexto da aventura. Se você chegar numa taverna, o taverneiro vai ser muito mais hostil com você. Não vai ser, ai, pelo amor de Deus, ajude nossa vila e etc. Vai ser o que eu ganho com isso em te falar alguma coisa. Então, ele vai ter muito mais interação social também nesse sentido. As pessoas nem sempre vão estar tão dispostas a te ajudar ou te falar alguma coisa. E tem diversas outras coisas que ele te incentiva, você a contratar mercenários, você levar seguidores para as masmorras, para eles se ferrarem no seu lugar, e diversas outras coisas. O DCC é extremamente divertido. No fim das contas, ele acaba sendo um tipo de aventura muito engraçada. Quando você consegue passar por grandes dificuldades dentro do jogo e você consegue superar essas dificuldades, é muito mais recompensador, né? Na verdade, dentro do RPG. Você se diverte mais tendo essas grandes conquistas. O DCC foi um RPG que me surpreendeu demais. Uma coisa muito diferente sobre ele também, ele usa os dados de Zoc, são uns dados bem diferentes, tem o D3, D30, diversos outros dados. Dá pra você adaptar sem eles, eu recomendo que você utilize os dados se você tiver, porque fica melhor, ele usa tabelas que utilizam esses dados diretamente e as adaptações nem sempre saem tão bem. Pelo menos eu tive essa impressão. Esse conjunto de dados é um conjunto de dados ainda mais diferente do que aquele conjunto de RPG, que é o dado de 20 lados, de 8 lados, etc., que você vê normalmente por aí. Então você teria outro conjunto de dados. Mais diferente ainda, que ele tem probabilidades diferentes que se encaixam mais dentro da tabela do jogo. É uma diferença que, no final das contas, somando todas essas pequenas diferenças, ele acaba criando um RPG totalmente diferente do Dungeons & Dragons. Então ele tem um estilo muito diferente. Apesar de hoje em dia, o D&D quinta edição ter um estilo evocativo do passado, na verdade é mais na simplificação que é esse estilo evocativo. Esse RPG, ele tenta ser um estilo evocativo do imaginário coletivo daquele universo. Porque o RPG, o D&D, ele passou a ser mais baseado em heroísmos, etc. Depois que ele passou pela época negra em que ele era acusado de bruxaria e etc. Então, cada vez mais, os livros foram se adaptando para que os personagens principais, os jogadores, eles fossem mais heróicos, mais heróis do que simplesmente aventureiros e aproveitadores e piratas e saqueadores de tumbas, como eles eram nas versões antigas e como eles são aqui no DCC, no Dungeon Crawl Classics. Esse é um RPG fantástico, que eu recomendo muito. Ele é um RPG bem fácil de aprender, ele é um RPG que ele contém tudo em um livro só, então, por mais estranho que pareça, e por ser um RPG, assim, que agressivamente mata seus personagens, ele é um RPG que eu recomendo muito para iniciantes. Eu acho que você pode se divertir muito jogando DCC, e conhecendo RPG através dele. Então, ele vai ter tudo em um livro só. Talvez seja um pouco complicado encontrar o grupo de dados diferente, aquele do Zoc, mas ele é um RPG que eu recomendo para jogadores iniciantes. Essa foi a minha resenha de hoje.
Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, não se esqueça de marcar o sininho aí embaixo para receber novas notificações toda vez que tiver vídeo novo no canal. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.